Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Esse que vos fala é o Pedro Lima e você está no canal Autismo na Web. Desde já eu quero dar as boas-vindas para você que está aí do outro lado. Quero agradecer a todos os nossos amigos inscritos em nosso canal. E você que está chegando agora, seja bem-vindo, fique conosco. Não pule esse vídeo porque depois da vinheta eu tenho um recadinho muito especial para te dar. Muito bem, estamos de volta e aqui estamos nós para mais um encontro para falar sobre esse assunto tão importante que é autismo. E desde já eu quero te pedir aqui que não pule esse vídeo, fique conosco até o final. Nós iremos falar de assuntos importantes aqui, que vai trazer informação para você, e muito mais do que isso, nós vamos trazer aqui uma palavra de esperança, que vai te dar luz, que vai lançar luz na sua vida, que vai lançar luz na sua alma, e vai abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Então fique conosco, não pule esse vídeo. Quero desde já pedir aqui o seu apoio. Olha, se inscreva, você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ajude esse canal a crescer mais e mais. Eu quero aqui já deixar os meus agradecimentos, estamos muito alegres, muito felizes, né? Postamos a semana passada o nosso primeiro vídeo, esse vídeo já teve um impacto positivo na vida de muitas pessoas. Já recebemos aí várias mensagens, já recebemos aí um feedback de vários inscritos, de várias pessoas que têm acompanhado aí conosco o conteúdo. E daqui para frente nós queremos continuar. O que nós queremos ver é isso. Nós queremos ver famílias serem abençoadas, nós queremos ver em vidas serem edificadas através da mensagem, através do conteúdo, dos vídeos que é disponibilizado aqui neste canal. Muito bem, no tema de hoje, o tema para nós conversarmos aqui é autismo, uma vida com propósito. Eu sei que para muitos esta frase, esta expressão pode até parecer uma contradição, né? Talvez alguém pode pensar aqui que eu estou sendo aqui contraditório. Por que contraditório? Porque para muitas pessoas o autismo, quando chega em uma casa, quando chega em um lar, em uma família, para muitas pessoas a vida ela perde o sentido, ela perde o gosto, né? Muitas famílias são desestruturadas por causa dessa questão do autismo e muitas vidas não encontram forças para caminhar. Mas eu quero... Pois quando nós, pais, ouvimos do médico a informação: olha, parabéns, vocês vão ter um bebê, a sua esposa está grávida. A primeira coisa que a gente faz é começar a traçar um propósito, traçar uma meta. A gente começa a ter sonhos para aquela criança. E esses sonhos variam de família para família. Muitas pessoas vão sonhar que o seu filho cresça, se torne um advogado, se torne um doutor, se torne um juiz, se torne um jogador de futebol, né? Já que nós estamos aí em um país que é considerado o país do futebol e existe muitas pessoas no nosso país que é amante do futebol. Muitos pais sonham isso. Só que quando esta criança nasce, ela começa a crescer e os pais, eles descobrem, esta criança ela começa a crescer e os pais descobrem, assim como foi no meu caso, assim como foi comigo e com minha esposa, como desde cedo nós começamos a observar que havia algo de diferente na vida do Pedro Lucas e posteriormente também na vida da Ana Vitória. Até então nós não conhecíamos nada sobre o autismo, mas nós observamos e percebemos porque era perceptível que havia algo de diferente na vida do Pedro Lucas.
E nós começamos a pesquisar, nós começamos a analisar, nós começamos a fazer alguns estudos, quando de repente nós vimos uma reportagem na TV que mostrava um episódio de uma criança autista, e naquela reportagem ali era apresentada alguns sinais, alguns fatores que faziam parte da vida de uma pessoa que estava dentro do espectro autista, e nós começamos a pensar, será que o nosso filho é autista? Será que ele está dentro do espectro? E aí então nós decidimos ir ao médico, levar ele ao neuropediatra para que fosse feita uma avaliação, para que nós pudéssemos então ouvir da boca de um profissional, né, o que estava ali acontecendo. E naquele dia, naquele exato momento, dentro daquele consultório médico, nós ouvimos ali da boca do especialista, do médico especialista, do neuropediatra, que o nosso filho, o nosso Pedro Lucas, ele era autista. Ele se encaixava como inúmeras e inúmeras pessoas que existem hoje no mundo, como inúmeras e inúmeras crianças que existem hoje no planeta Terra. Ele estava dentro do TEA, transtorno do espectro autista. A princípio, aquela notícia, ela nos impactou de tal forma, de tal maneira que nós não sabíamos o que fazer. Por onde começar? Como vai ser daqui para frente? Mas para você que está do outro lado aí, deixa eu te dizer algo importante. A nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo, a nossa base cristã e o conhecimento com a palavra de Deus, eu faço questão de dizer isso aqui, que esse canal ele vai trazer aqui princípios e valores cristãos. Esse canal ele tem como objetivo aqui defender a família e além de representar aqui as famílias brasileiras, a família tradicional. E aquele dia, uma vez estando ali dentro do consultório médico, eu e minha esposa, uma vez recebendo ali o diagnóstico daquela criança, nós saímos dali dentro daquele consultório pensando, o que nós vamos fazer? O que vai ser daqui para frente? Talvez seja a situação de inúmeros pais e mães que estão aí do outro lado, ou avós, ou tio, quem sabe, ou talvez o conhecido. E nós saímos dali e nós passamos então a buscar o conhecimento. Nós passamos a estudar, a buscar saber o que é e o que era o autismo, para que nós pudéssemos dar então ao nosso filho uma condição de vida melhor. E o objetivo desse canal é levar informação para dentro dos lares, levar informação para a nossa sociedade, para que os nossos filhos sejam inclusos na sociedade. E aquele dia, uma vez estando ali dentro do consultório médico, eu e minha esposa, uma vez recebendo ali o diagnóstico daquela criança, nós saímos dali dentro daquele consultório pensando, o que nós vamos fazer? O que vai ser daqui para frente? Talvez seja a situação de inúmeros pais e mães que estão aí do outro lado, ou avós, ou tio, quem sabe, ou talvez o conhecido. E nós saímos dali e nós passamos então a buscar o conhecimento. Nós passamos a estudar, a buscar saber o que é e o que era o autismo, para que nós pudéssemos dar então ao nosso filho uma condição de vida melhor. E o objetivo desse canal é levar informação para dentro dos lares, levar informação para a nossa sociedade, para que os nossos filhos sejam inclusos na sociedade, para que os nossos filhos eles consigam estudar,
em uma escola, que crianças típicas são aceitas, então nós decidimos então buscar informação a respeito do autismo, para que nós pudéssemos então, através desse conhecimento, buscar os tratamentos necessários que hoje são disponibilizados através da medicina, através dos estudos, para que o nosso filho pudesse desenvolver e tem desenvolvido, graças a Deus por isso. Nós vamos mostrar aqui ao longo desse canal, nós vamos mostrar alguns vlogs, nós vamos gravar aqui alguns vlogs, nós vamos mostrar aqui alguns vídeos, algumas filmagens dos nossos filhos no seu cotidiano, no seu dia a dia, e com certeza você que vai estar acompanhando esse canal, você vai estar acompanhando também esse processo de desenvolvimento, porque eu creio nos avanços tecnológicos, eu creio que as terapias funcionam, eu creio que os tratamentos funcionam, e unidos juntos nesse propósito, nesse objetivo, nós vamos ver os nossos filhos autistas viverem dias melhores. Esse é o propósito de cada pai, de cada mãe, né? Buscar dias melhores para a vida do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, enfim, seja qual for a situação. Eu sei que a informação ela está para todo lado, mas nós precisamos cada dia mais conscientizar a nossa sociedade acerca disso, né? Acerca do autismo, acerca da inclusão na sociedade, porque ainda existe muita rejeição, porque existe ainda muito preconceito. Esse preconceito ele precisa ser quebrado. Esse preconceito ele precisa ser desfeito. Existem muitas frases conhecidas no meio do mundo autista, e uma delas que tem me marcado é a frase que diz o seguinte: nem todas as pessoas são autistas, mas todos os autistas são pessoas. Então, o que nós precisamos entender, o que a nossa sociedade precisa entender, é que aquele autista, aquela criança, aquele homem, aquela mulher, é um ser humano como qualquer outra pessoa, e que pode levar uma vida normal como qualquer outra pessoa, mesmo dentro das suas particularidades. Ele pode viver uma vida normal. Então eu quero que você entenda neste dia, através desse vídeo, você que está aqui comigo, que não é porque você tem um filho autista, uma filha autista, que você vai deixar de traçar um projeto de vida para o seu filho. Não é porque você tem uma criança especial que você vai deixar de viver. Não, a vida ela continua. A vida ela está aí para ser vivida, e nós precisamos lutar e batalhar dia após dia. E mesmo nesta situação, mesmo nesta circunstância, você tem que continuar sonhando, pai. Você pai, você mãe, você tem que continuar sonhando e buscando o melhor para a sua família e para o seu filho. Você esposo, unir cada vez mais com a sua esposa. Você esposa, unir mais e mais com o seu marido, e juntos, né, buscar um propósito. Buscar talvez outros caminhos, buscar talvez uma realidade diferente daquela que você sonhava, mas uma realidade que vai trazer esperança, que vai trazer melhorias para a vida dos seus filhos.
Talvez o seu filho não vai conseguir ser aquele advogado que você talvez sonhava, mas ele vai conseguir viver em uma outra realidade, né, com as suas particularidades, e vai te trazer alegria, vai te trazer felicidade, mas para isso você não pode desistir. Para isso você não pode ficar cabisbaixos, moribundo. Para isso você não pode ficar parado. Você não pode entrar num estado de inércia e achar que a vida acabou aqui. Não, a vida ela continua. E o seu filho depende de você, depende da sua ação, depende do seu esforço, para que você possa buscar dias melhores para a sua família. Não existe nada de errado de buscar melhorias para a sua família. Você pai, você mãe, principalmente o pai, você é responsável, né, por proporcionar, por tentar, ou pelo menos tentar proporcionar lazer e bem-estar para os seus filhos e para a sua família. Eu sei que os desafios estão aí. Existe um leão para matar todos os dias, existe uma batalha para ser vencida todos os dias das nossas vidas. Mas nós não podemos desistir. Então sonhe com a casa melhor, sonhe com o carro, sonhe com a faculdade, sonhe com tudo que você tem direito. E não pense que o seu filho veio para trazer um atraso para a sua vida. O autismo ele não é nem uma maldição e nem uma bênção. O autismo ele é uma condição. A pessoa dentro do espectro autista ele está dentro de uma condição. Não é uma doença, o autismo não é uma doença. E muito menos uma doença contagiosa. Para que as pessoas da sociedade tenham medo do seu filho, ou talvez um pai que tem um filho, uma criança típica, muitas das vezes não quer que ela viva, não tenha o mesmo convívio com uma criança atípica. Eu quero te dizer que autismo ele não pega, ele não é uma doença transmissível. Dentro do aspecto jurídico, o autismo ele é considerado uma doença dentro dos aspectos jurídicos. Por quê? Para que seja garantido por lei, de acordo com a lei Berenice Piana, para que seja garantido por lei os direitos para aquela criança, para aquela pessoa que está ali dentro do espectro autista. Mas o autismo, ele não é uma doença. Fique tranquilo que o seu filho ele não vai pegar autismo do seu coleguinha. Muito pelo contrário, ele precisa do coleguinha que é típico para poder interagir, para poder desenvolver. Eu quero ler um texto bíblico, eu quero deixar um texto bíblico para a nossa meditação, para a sua meditação nesta noite. Eu quero deixar um texto bíblico para a nossa meditação aqui nesse dia, que está no Evangelho de João, no capítulo 9, a partir do versículo 1, onde a Bíblia, a palavra de Deus vai nos dizer da seguinte maneira: e ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: Jesus, ou Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais? Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que as obras de Deus fossem reveladas sobre ele. Para quem conhece um pouquinho da palavra de Deus e os relatos da Bíblia Sagrada, nós sabemos que naquele dia ali, Jesus ele curou aquele cego. O que eu quero que você entenda nesse dia, você que está aí do outro lado, que o seu filho não é uma maldição. Que o seu filho não é maldição hereditária. Que o seu filho nasceu autista ou nasceu com qualquer outro tipo de deficiência, não é consequência dos seus pais. Jesus ele vai deixar bem claro nesse texto. Nem os seus pais pecaram, nem ele pecou. Eu estava vendo alguns conteúdos no YouTube, alguns religiosos ali dizendo que a consequência do autismo
é porque aquela pessoa que está na condição do autismo é porque na sua vida passada ela cometeu muitos erros, ela fez muitas coisas ruins e agora ela em sua segunda vida ela está nessa condição por causa das culpas que veio sobre ela por causa dos erros da vida passada. Eu quero te dizer que isso não existe. Eu quero dizer para você que está do outro lado que isso aí é uma balela, né? Isso não existe. Isso é um pseudo-ensinamento. Isso é falso. Isso não tem nenhuma base bíblica. Esse argumento não tem nenhuma base científica, não tem base nenhuma. O seu filho, ele se encontra nessa condição, não é porque os seus pais pecaram, ou porque em uma vida passada ele cometeu uma série de atrocidades, não. Tira esse peso da sua consciência. Você pai, você mãe, viva a vida. Eu quero mostrar para vocês aqui, em uma outra oportunidade, em outras oportunidades no decorrer desse canal, que nós sempre saímos com os nossos filhos, dentro, na medida do possível, é claro, para poder passear com eles, para poder levar ao parque, para poder levar ao passeio, mesmo sendo desafiador. Mesmo em algumas situações, em ambientes fechados, eles vão recusar estar ali, talvez até dar uma crise ali, por causa da questão da sensibilidade auditiva, por questões cognitivas, lugares que tem muito barulho, a sensibilidade auditiva, às vezes eles ficam estressados, mas nunca deixe de viver a vida ao lado do seu filho. Leve ele para passear, vai ao parque, vai ao shopping, vai aonde você desejar ir com o seu filho. É claro que nós vivemos agora um momento de pandemia, vivemos aí várias restrições, mas eu creio que tudo isso logo logo vai acabar e nós vamos viver uma vida normal, Se você puder, coloque o seu filho na escolinha do futebol, coloque ele para jogar bola, busque descobrir quais são os talentos do seu filho. Você sabia que autistas, eles podem desenvolver? Você sabia que o autista, ele pode desenvolver habilidades especiais? Então busque saber qual é as habilidades especiais que tem o seu filho, Talvez seja no futebol, talvez seja na música, talvez seja na arte de pintar, na coreografia, na dança, na natação. Enfim, descubra o seu filho, explore ele no bom sentido. Não pense que porque ele é autista, ele tenha que viver dentro de quatro paredes, preso. Não. Busque, leve o seu filho para explorar o mundo. Existe um mundo à sua volta. Então nós decidimos então buscar informação a respeito do autismo, para que nós pudéssemos então, através desse conhecimento, buscar os tratamentos necessários que hoje são disponibilizados através da medicina, através dos estudos, para que o nosso filho pudesse desenvolver e tem desenvolvido, graças a Deus por isso. Nós vamos mostrar aqui ao longo desse canal, nós vamos mostrar alguns vlogs, e unidos, juntos, nesse propósito, nesse objetivo, nós vamos ver os nossos filhos autistas viverem dias melhores. Esse é o propósito de cada pai, de cada mãe, buscar dias melhores para a vida do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, enfim, seja qual for a situação. Eu sei que a informação ela está para todo lado, mas nós precisamos cada dia mais conscientizar a nossa sociedade acerca disso, acerca do autismo, acerca da inclusão na sociedade, porque ainda existe
muita rejeição. Porque ainda existe muita rejeição. Porque existe ainda muito preconceito. Esse preconceito ele precisa ser quebrado. Esse preconceito ele precisa ser desfeito. Existe muitas frases conhecidas no meio do mundo autista. E uma delas que tem me marcado é a frase que diz o seguinte: nem todas as pessoas são autistas, mas todos os autistas são pessoas. Então o que nós precisamos entender, o que a nossa sociedade precisa entender, é que aquele autista, aquela criança, aquele homem, aquela mulher, é um ser humano como qualquer outra pessoa. E que pode levar, você entenda neste dia, através desse vídeo, você que está aqui comigo, que não é porque você tem um filho autista, uma filha autista, que você vai deixar de traçar um projeto de vida para o seu filho. Não é porque você tem uma criança especial que você vai deixar de viver. Não, a vida ela continua. A vida ela está aí para ser vivida e nós precisamos lutar e batalhar dia após dia. E mesmo nesta situação, mesmo nesta circunstância, você tem que continuar sonhando, pai. Você pai, você mãe, você tem que continuar sonhando e buscando o melhor para a sua família e para o seu filho. Você esposo, unir cada vez mais com a sua esposa. Você esposa, unir mais e mais com o seu marido. E juntos, buscar um propósito. Buscar talvez outros caminhos. Buscar talvez uma realidade diferente daquela que você sonhava. Mas uma realidade que vai trazer esperança, que vai trazer melhorias para a vida dos seus filhos. Talvez o seu filho não vai conseguir ser aquele advogado que você talvez sonhava, mas ele vai conseguir viver em uma outra realidade, com as suas particularidades, e vai te trazer alegria, vai te trazer felicidade, mas para isso você não pode desistir. Para isso você não pode ficar cabisbaixos, moribundo. Para isso você não pode ficar parado. Você não pode entrar num estado de inércia e achar que a vida acabou aqui. Não, a vida ela continua. E o seu filho depende de você. Depende da sua ação. Depende do seu esforço. Para que você possa buscar dias melhores para a sua família. Não existe nada de errado de buscar melhorias para a sua família. Você pai, você mãe, principalmente o pai, você é responsável, por proporcionar, por tentar, ou pelo menos tentar proporcionar lazer e bem-estar para os seus filhos e para a sua família. Eu sei que os desafios estão aí. Existe um leão para matar todos os dias. Existe uma batalha para ser vencida todos os dias das nossas vidas. Mas nós não podemos desistir. Então sonhe com a casa melhor, sonhe com o carro, sonhe com a faculdade, sonhe com tudo que você tem direito. E não pense que o seu filho veio para trazer um atraso para a sua vida. O autismo ele não é nem uma maldição e nem uma bênção. O autismo ele é uma condição. A pessoa dentro do espectro autista ele está dentro de uma condição. Não é uma doença. O autismo não é uma doença. E muito menos uma doença contagiosa. Para que as pessoas da sociedade tenham medo do seu filho. Ou talvez um pai que tem um filho, uma criança típica, muitas das vezes não quer que ela viva, não tenha o mesmo convívio com uma criança atípica. Eu quero te dizer que autismo ele não pega, ele não é uma doença transmissível. Dentro do aspecto jurídico, o autismo ele é considerado uma doença dentro dos aspectos jurídicos. Por quê? Para que seja garantido por lei, de acordo com a lei Berenice-Piana, para que seja garantido por lei os direitos para aquela criança, para aquela pessoa que está
ali dentro do espectro autista, mas o autismo, ele não é uma doença. Fique tranquilo que o seu filho, ele não vai pegar autismo do seu coleguinha. Muito pelo contrário, ele precisa do coleguinha que é típico para poder interagir, para poder desenvolver. Eu quero ler um texto bíblico, eu quero deixar um texto bíblico para a nossa meditação, para a sua meditação nesta noite. Evangelho de João, no capítulo 9, a partir do versículo 1, onde a Bíblia, a palavra de Deus vai nos dizer da seguinte maneira: e ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: Jesus, ou Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais? Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que as obras de Deus fossem reveladas sobre ele. Para quem conhece um pouquinho da palavra de Deus e os relatos da Bíblia Sagrada, nós sabemos que naquele dia ali, Jesus ele curou aquele cego. O que eu quero que você entenda nesse dia, você que está aí do outro lado, que o seu filho não é uma maldição. Que o seu filho não é maldição hereditária. Que o seu filho nasceu autista ou nasceu com qualquer outro tipo de deficiência, não é consequência dos seus pais. Jesus ele vai deixar bem claro nesse texto. Nem os seus pais pecaram, nem ele pecou. Eu estava vendo alguns conteúdos no YouTube, alguns religiosos ali dizendo que a consequência do autismo é porque aquela pessoa que está na condição do autismo é porque na sua vida passada ela cometeu muitos erros, ela fez muitas coisas ruins e agora ela em sua segunda vida ela está nessa condição por causa das culpas que veio sobre ela por causa dos erros da vida passada. Eu quero te dizer que isso não existe. Eu quero dizer para você que está do outro lado que isso aí é uma balela, né? Isso não existe. Isso é um pseudo-ensinamento. Isso é falso. Isso não tem nenhuma base bíblica. Esse argumento não tem nenhuma base científica, não tem base nenhuma. O seu filho ele se encontra nessa condição não é porque os seus pais pecaram ou porque em uma vida passada ele cometeu uma série de atrocidades. Não. Tira esse peso da sua consciência. Você pai, você mãe, viva a vida. Eu quero mostrar para vocês aqui em uma outra oportunidade, em outras oportunidades no decorrer desse canal, que nós sempre saímos com os nossos filhos, na medida do possível, é claro, para poder passear com eles, para poder levar ao parque, para poder levar ao passeio, mesmo sendo desafiador. Mesmo em algumas situações, em ambientes fechados, eles vão recusar estar ali, talvez até dar uma crise ali, por causa da questão da sensibilidade auditiva, por questões cognitivas, lugares que tem muito barulho, a sensibilidade auditiva, às vezes eles ficam estressados, mas nunca deixe de viver a vida ao lado do seu filho. Leve ele para passear, vai ao parque, vai ao shopping, vai aonde você desejar ir com o seu filho. É claro que nós vivemos agora um momento de pandemia, vivemos aí várias restrições, mas eu creio que tudo isso logo vai acabar e nós vamos viver uma vida normal, Se você puder, coloque o seu filho na escola.